Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Esperar vocês entrarem. Hoje a gente tem um bate-papo super legal com a Elisa Matos, que atualmente é minha equipe, a pessoa que está cuidando das minhas redes sociais. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as barras de Access, sobre ferramentas. Leti! Querida, quanto tempo! Um beijo enorme para ti, meu amor. Espero que estejas bem e segura. A Nath, a Jana, Dona Zilda, meu amor, bem-vinda. Então, hoje eu vou bater um papo com uma amiga, uma pessoa incrível que está me assessorando aí nas redes sociais. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as barras de Access, as ferramentas desse curso e tudo que engloba esse acesso à consciência, tá? Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Ai, um monte de gente que eu não vejo faz tempo. Jean, bem-vindo. Cadê Elisa? Deixa eu ver aqui. É expansiva nessa tarde. Olá, Hello! Bem-vinda! Chegou o grande dia do nosso encontro. Tudo até bem que por aí? enfim, olha só, que produzida que tu tá, como é que tu não me avisa? Eu nunca venho aqui. Quando eu venho, eu tenho que botar Tá esse bom, fica pra corpinho, próxima. botar esse corpinho bem lindo. Maravilhoso. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo certo. E aí? Aqui também, tudo certo. Estava ansiosa para o nosso papo. Vamos trazer Nem me aí fale. clareza para essa turma. Para quem já fez o curso, quiser deixar alguma pergunta, pode deixar aqui. Para quem não fez também, depois a gente vai respondendo. Então eu queria que tu te apresentasse primeiro, né? Desse um oi aí para a turma que está com a gente aqui. E aí a gente segue conversando. Então tá, boa tarde, pessoal. Eu sou a Elisa e eu estou atualmente em Criciúma e trabalho com redes sociais. E estou aí como coprodutora da Bia nos projetos dela. E hoje também sou uma praticante de barras, sou apaixonada por barras. Tenho uma história particular e muito especial com essa técnica. E a gente se encontrou por conta disso, né, Bia? A gente também Sim. tem uma amiga muito especial em comum, A que é Z a tá Z, que já aí. tá por aí. Z! Uhum. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho das barras, das ferramentas de barras, né? Eu vou trazer algumas perguntas para a Bia esclarecer para a gente, e sempre voltado para os nossos relacionamentos, para as nossas relações do cotidiano. Isso aí. A gente se encontrou inusitadamente pela primeira vez, quando eu dei um curso lá na cidade de Santa Rosa do Sul, né? E a convite da Z, que é a minha host por lá também, maravilhosa. Um beijo, Z, que está aqui com a gente. E naquela ocasião você não tinha contato, você só tinha recebido barras, né? Você não tinha feito curso ainda, né? Isso, eu só tinha recebido, eu tinha feito o meu tratamento, né? Porque eu tive um histórico de ansiedade e transtorno do pânico, e aí conheci as barras, fiz o tratamento e me apaixonei pela técnica à primeira vista, mas não tinha feito nenhum curso. Hoje eu já tenho 2 cursos, né, de Sim. barras. Por que que tu te apaixonou? Ai, é inexplicável, mas eu acho que
a gente começa a entender melhor um pouco as coisas, apesar de ser muito difícil entender, mas eu acho que também o mais importante é que a gente começa a entender um pouco mais de nós mesmos. E isso a gente leva para a vida, leva para as nossas relações e vai deixando as coisas um pouco mais leves. E foi um bom suporte no teu tratamento de ansiedade na época. Para mim foi um divisor de águas, né? Porque na época eu estava só com medicação e tratamento com psicólogo, mas eu sentia a necessidade de uma coisa mais a nível inconsciente. Eu sentia que existia muita coisa embaixo daquilo que a gente precisava vasculhar. E como era uma patologia que me incomodava muito, é algo muito, muito complicado, eu quis vasculhar. Eu disse, não, eu vou até o fim e a gente vai resolver esse negócio. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. E a Z foi a terapeuta, né, o anjo que apareceu na minha vida, É um que anjo me auxiliou mesmo. nesse processo. É, Pode falar, pode continuar. foi isso aí. E aí, depois disso, tu te interessou em fazer o curso, né? Olha eu, é tu que vai me fazer perguntas, mas eu tô te perguntando pro pessoal saber como é que tu chegou aqui, tá? Sim, sim. Depois. Aí, assim, na verdade, Bia, eu já comentei isso contigo no curso que eu fiz contigo, né? Porque eu sou professora de formação, então eu adoro muito falar das coisas que eu aprendo. Eu gosto muito de ensinar também. E aí, eu tinha pensado em fazer o curso para aplicar, tipo, como terapeuta, né? Porque era uma técnica que para mim tinha feito muita diferença e eu pensei, nossa, eu quero poder ser essa contribuição para outras pessoas. Mas no dia que eu estive lá, que tu estava fazendo o curso e eu te vi falando daquilo, eu disse, cara, é isso aí que eu tenho que fazer. Se Mas até agora eu inspirei, não fiz, mas tudo bem. mas vai fazer, com certeza. Sim, Fala sim, as coisas vão se encaminhar e o que for para ser, vai ser. isso. Então, assim, vou abrir para tu conduzir o que tu gostaria de saber ou o que as pessoas costumam te perguntar na questão dos atendimentos, para a gente poder trazer e elucidar as pessoas que estão aqui ou que vão passar aqui depois. Uhum, ótimo. Meu Então, assim, primo! eu O povo tá anotei entrando, eu algumas, tô bem louca aqui. eu anotei algumas coisas para a gente conversar, Hum, coisas que eu percebo que as pessoas perguntam e também quando eu comecei a pensar sobre isso, comecei a imaginar quais questões as pessoas poderiam trazer em relação a isso. uhum. Então, assim, a primeira coisa que eu queria te pedir é que tu explicasse para a gente de forma simples o que é essa técnica barras de axis, para a gente começar o nosso papo. Tá. Então, as barras é um processo corporal e vem a ser 32 pontos que nós temos na cabeça, que quando eles são tocados, eles dissipam uma carga eletromagnética de polaridade que fica armazenada nesses locais. A nível cerebral, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente toma como verdade, como é que eu posso dizer, vira uma frequência, é uma frequência. E essa frequência fica armazenada nesses pontos. Cada ponto desse é relacionado a uma área da vida. Por exemplo, implantes, dinheiro, criatividade, sexualidade, enfim, 32, né? Toda essa densidade energética, toda essa vibração fica armazenada ali como o nosso sistema de crenças. Isso vem a ser o nosso sistema de crenças energeticamente falando. Quando a gente toca a cabeça da pessoa que vem receber as barras, essa carga eletromagnética ela vai sendo dissipada naturalmente pelo corpo da pessoa. O corpo da pessoa, quando acionado, começa a liberar essas moléculas de energia, o que vem a criar mais alívio no corpo e abre-se um leque de infinitas possibilidades que você consegue acessar, porque aí você consegue enxergar além do seu ponto de vista, além daquilo que você tinha como verdade. É muito importante falar que a gente não tem como controlar o que o corpo vai dissipar, tá? É uma Uhum. técnica não invasiva, aonde o corpo tem o poder de escolher
o que ele vai manter como sistema de crenças e o que ele vai liberar. Partindo do princípio que o corpo é extremamente inteligente e é uma máquina perfeita que foi feita para transitar por essa realidade. A gente, com a nossa mente, cria o sistema de crenças. Quando acionamos esses botõezinhos, o corpo dissipa essa parte que está mais densa. Então, assim, tem coisas que a gente nunca vai saber que o corpo eliminou, mas que vai criar mais facilidade na nossa realidade, tá? Tá, então eu posso dizer que quando eu tenho toda essa carga que foi armazenada em mim ao longo da vida e eu corro as minhas barras e dissipo isso, é porque na verdade o meu corpo sabe que isso é pesado para ele? O corpo é uma máquina inteligente. Ele sabe o que manter e o que dissipar. É o corpo que vai fazer esse processo, tá? Uhum. Lembrando que, por exemplo, eu atendo com as barras de Access já há mais de 5 anos e junto com as barras eu trago outras ferramentas para o atendimento que são também do Access. A Access é o conjunto de ferramentas e processos energéticos do qual as barras fazem parte. As barras fazem parte desse conjunto, tá? Então, assim, um atendimento comigo não se trata só de barras. Então, eu vou poder trabalhar verbalmente o que a pessoa me trouxer, que ela já sabe que quer mudar. Agora, quando a pessoa vem e diz, Bia, por exemplo, um terapeuta que já trabalha com barras, Bia, eu queria receber barras de ti. Então, assim, eu não quero falar, eu não quero tocar em assunto nenhum, só quero liberar para o meu corpo. Aí vai ser apenas uma sessão de barras, que vem a ser essa liberdade do corpo de escolher. Uhum. Então, isso já responde à pergunta de que muitas pessoas às vezes são um pouco céticas e pensam assim, como que isso vai fazer efeito se eu nem falei qual é o meu problema? É porque, Né? assim, a pessoa quando ela chega com um ponto de vista de que o problema que ela quer resolver, é possível a gente trabalhar verbalmente com outras ferramentas do Access, tá? Inclusive ferramentas, algumas dessas que são ensinadas no curso de barras, tá? A princípio, quem faz o curso de barras vai usar essas ferramentas consigo mesmo. Mas quem já tem um tempo aí atendendo sabe que é muito simples de levar isso para o atendimento. Então, assim, por isso que eu consigo fazer o atendimento online, por exemplo. No atendimento online, eu não vou fazer barras na pessoa, entende? Eu vou trabalhar verbalmente e vou liberar energeticamente o que a pessoa sabe que não está funcionando. Receber barras é sobre você ficar em total permissão e confiar no seu corpo de que ele vai liberar coisas que vão criar mais facilidade na sua realidade, sem ter um ponto de vista de que eu preciso que você resolva isso. É sobre você entrar em permissão, tá? É sobre você chegar e dizer, não, eu preciso de algo que me alivie, ou então eu não tenho a menor ideia de por onde começar, então procura barras. Esse é um bom caminho, tá? Sim. É Para sair do verdadeiramente se controle. entregar, né? Exatamente. Sim, exato. Soltar o controle e se entregar. E então, falando de ferramentas, tu pode dizer para a gente, não falar já das ferramentas, mas falar o que são essas ferramentas, por que que elas existem, qual o objetivo dessas ferramentas que a gente usa no Axis? Todo o Access é desenhado para você sair da polaridade. É para você ter um espaço de não julgamento para que você possa transitar mais leve no planeta. Quando a gente tem julgamentos, a gente vê aí a realidade do planeta agora, né? Todo mundo querendo provar que está certo o tempo todo, sem saber absolutamente nada com propriedade, e aí criam guerras, discussão, mais peso, mais dificuldade, mais doença, menos facilidade. Então, todo esse conjunto de ferramentas, o qual a gente chama Access Consciousness, ele é desenhado para te tirar da polaridade, para que você não precise ficar na densidade desses pensamentos, sentimentos e emoções, que é nada mais, nada menos que julgamento. Quando você opera desse lugar de julgamento, tudo fica muito complicado, tá? Então, as ferramentas verbais, as demais ferramentas que a gente usa no Access, elas são utilizadas para que você esteja presente com as energias que se apresentam para você e diminua essa intensidade da carga de polaridade.
Então, por exemplo, uma das ferramentas que a gente usa são as perguntas. Aí tem gente que diz assim, meu Deus, que coisa chata, esse monte de perguntas sem resposta. Pois é, justamente para você acessar outros lugares, porque você já tem uma resposta para a maioria das coisas. E provavelmente essas respostas não estão funcionando. Se tivesse, você não estava procurando uma terapia ou ferramentas que possam contribuir para que a vida fique mais fácil. Então, assim, quando você faz uma pergunta, que é uma dessas ferramentas, você movimenta as moléculas de densidade para acessar lugares que a sua mente cognitiva não acessou ainda. Quando você faz uma pergunta, como pode melhorar? Ou o que mais é possível aqui que eu não estou percebendo, quando você tem um problema, você está pedindo. E pedir, peça e receberás. É uma das leis universais, né? Quando você pede, imediatamente o universo, Deus, os anjos, como você quiser chamar, estão prontamente ali para te levar para esse lugar que você não conhece porque você nunca pediu. Percebe? Então, essa é uma das ferramentas. Se você está com um ponto de vista muito fixo e faz uma pergunta como essa, como pode melhorar isso? Imediatamente você vê que as suas barreiras elas dão uma baixada. Você fica um pouco mais neutro. Você sai da densidade. E isso facilita o seu transitar pela vida, tá? Uhum, certo. E sobre o mantra de Axis, né? Que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Primeiro, o que significa isso? E se tu acha que é algo difícil das pessoas viverem de fato, sabe? Acreditar que pode ser fácil, acreditar que pode ser leve, acreditar que pode ser glorioso. O que tu diz para nós sobre esse mantra? Eu tenho pontos de vista bem interessantes sobre isso. Podem me julgar, já vou baixar minhas barreiras. Eu tenho um ponto de vista do seguinte: a gente precisa ser coerente com as nossas escolhas, certo? Quando você escolhe um mantra como ferramenta de liberação energética, ou que você usa um mantra para elevar a sua frequência, você precisa ser essa energia, tá? Não adianta você ficar repetindo milhões, um deusilhão de vezes, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, quando na verdade você não está disposto a receber tudo o que se apresenta. Porque quando você diz tudo na vida vem a mim, você está incluindo todas as coisas que podem se apresentar. É como um estado de permissão. O que esse mantra do Axis nos convida é baixar as barreiras e receber tudo, tá? Só que se você começa a fazer um mantra julgando o coleguinha, por exemplo, ou dizendo quero tudo, mas não me venha com problema, né? Então, verdade, você está tendo essa energia? Você está disposto a receber tudo mesmo? Ou você vai ficar mantrando e dando um passo para trás? Mantrando e dando um passo para trás? Percebe? Então, assim, eu acho que as pessoas devem usar a ferramenta que cabe melhor no momento que percebe que deve usar, tá? Existe já muita coisa disponível para que as pessoas saiam da polaridade, não só do Axis, de outros segmentos, processos corporais, mantras, até o próprio yoga, né, que é uma ferramenta corporal de liberação, de elevar a frequência. Mas se você pega um mantra para usar e simplesmente não vivencia aquilo, verdade, isso vai funcionar para você? Né? É sobre você ser coerente, tá? Sobre ter congruência. Certo. Não e é claro que também, se você... Bia, mas eu não acredito em nada disso. Então, você pode, de repente, escolher outra coisa, né? Como seria ser coerente, né? É sobre isso, tá? A Zê fez uma pergunta ali, né? Precisa acreditar em barras para funcionar a técnica? Na verdade, não. Por que não já tô me pelando aqui. Tá me dando um calorão, tô subindo a energia. Na verdade, assim, meu ponto de vista de novo, tá? Se uma pessoa vai receber as barras, seria interessante ela estar em estado de permissão para receber. Isso não vai impedir o corpo dela de liberar o que se requer. E aí, não necessariamente ela precisa acreditar,
talvez ela precise estar disposta a experimentar algo novo para que aquilo permeie a vida dela, para que ela possa estar atenta ao que vai se apresentar depois, tá? Então, acreditar e permissão são duas coisas diferentes. Nunca você vai aplicar barras numa pessoa que não deseja receber, tá? Agora, eu já apliquei barras em pessoas que chegaram para mim, pagaram o valor da minha consulta e disseram, não acredito muito, mas eu vim aqui ver. Então, existe um nível de permissão nisso, e aí, beleza, a pessoa recebeu e foi super legal pro corpo dela naquele momento, tá? Claro. E uma coisa que me intriga bastante e que é quando a gente faz o curso a gente aprende, mas a gente esquece, eu queria que tu explicasse pra gente sobre um modo de estar que deve ser também um modo de transitar nessa realidade, buscando mais facilidade, que é aquele que fala que você precisa ser, saber, perceber e receber. O que é esse trem? Então, na verdade, a maioria das pessoas opera como um ser finito. E a finitude é exatamente esse estado de extrema polaridade que a gente vivencia nessa realidade. Quando você sai desse lugar, quando você se permite, através de um processo, através de leitura, através da sua escolha de sair desse lugar, e daí você começa a operar a partir da infinitude do seu ser, que é ser, saber, perceber e receber. Quando você está sendo você, dificilmente você vai estar na polaridade. Porque ser você é algo muito... demanda muita energia para você ficar julgando os outros. Provavelmente, se você estiver sendo você, você não está percebendo que os outros estão te julgando. Você está ocupado com a sua própria vida. E isso é um quesito muito legal. Ser, saber. Então, assim, você vai para um estado de que você sabe. Você está sendo você e você sabe o que funciona para você, o que não funciona para você, e você passa a fazer escolhas de um estado mais consciente. E quando você faz escolhas desse lugar onde você sabe, onde você não espera que ninguém te salve, percebe? É quando você sabe. Então, você está operando a partir da consciência. Tá? Perceber. Você não vai ter um julgamento sobre uma situação, mas você vai perceber o que funciona para você ou não. Você vai estar presente. E desse espaço de ser, saber e perceber, quando você está sendo você, você sabe, você percebe, então você tem todas as ferramentas para receber o que essa realidade tem para te entregar. Que é muito além do que você pode imaginar. Porque quando você está imaginando, você já está botando muros, né? Os muros da imaginação te pedem de acessar esse lugar mais amplo, né? E eu gostaria de falar também que consciência, quando eu falo assim, ai, tá, Bia, então é o ápice das maravilhas. Você está consciente? Não, talvez não seja tão confortável, né, Elisa? Estar consciente de uma situação que não é confortável, por exemplo, quando você está consciente do que está funcionando, uou, que delícia, vamos desfrutar isso aqui. Agora, quando você fica consciente do que não está funcionando para você, pode ser pesado, e aí que a gente entrega essas ferramentas para as pessoas poderem se manter nesse novo patamar de consciência, que talvez não é tão divertido a princípio, mas que é extremamente necessário, tá? Porque quando você não está consciente, você não está escolhendo. Está sendo escolhida, ou você está vivenciando uma realidade com base no que os outros estão dizendo que é o certo para você. E aí não pode ter alegria e diversão nisso, né? Se o propósito da vida for se divertir, a maioria das pessoas não está se divertindo muito ultimamente, não é verdade? Temos um A grande Zê tá dando problema. risada ali, ó. Como pode melhorar, minha gente? Mas é possível. Que mais é possível. E se tu fosse falar de uma ferramenta que para ti, na tua experiência particular, no teu desenvolvimento pessoal, tu acha que mais te ajuda no relacionamento com o outro? Teria alguma que tu diz que é a tua preferida, ou a que tu mais costuma usar, ou depende da situação, para a gente começar a falar de ferramentas?
Então, depende da situação. Eu vivencio essas ferramentas, tá? Do momento, vou falar um pouquinho de mim. Quando eu cheguei para o Access, eu sofria de uma depressão que eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu trabalhava sem propósito com algo que eu já sabia que não funcionava mais para mim. Eu trabalhava com eventos, né? A minha vida inteira. Eu sempre trabalhei com balada. Então, assim, chegou um momento da minha vida que aquilo era um estresse tremendo para mim. Porque eu já sabia que aquilo ali não combinava com quem eu era, mas eu não tinha a menor ideia de quem eu era, tá? Mas aí o que que eu fiz? Intuitivamente eu comecei a pedir, tá? Também o que me levou a essa depressão profunda foi o fim de uma relação muito abusiva, tá? Eu passei por uma relação extremamente abusiva, onde eu não sabia que eu estava sendo abusada, mas a verdade era que tinha um nível de abuso velado muito alto e, consequentemente, quando eu saio da relação, eu saio devastada, volto a trabalhar com os eventos, com o que eu já sabia que não funcionava para mim. Então, assim, eu era um zumbi ambulante. Eu não tinha alegria de viver, eu não tinha vontade de levantar da cama, eu ia porque eu precisava sustentar minha filha, né? Tenho uma filha de 10 anos, para quem não sabe. De repente, eu comecei a pedir Deus, universo, orixá, anjo da guarda, pelo amor de Deus, me ajudem, que eu preciso de paz. A única coisa que eu pedi, eu não sabia nem o que pedir, para tu ter uma ideia. Então eu comecei a pedir que eu precisava de paz. Eu não tinha paz interna, sabe como? Eu tinha vontade de matar alguém. Quando caiu uma pena, os meus nervos faziam. Eu tinha vontade de, sei lá, o que eu nem gosto de falar. E aí eu comecei a pedir por paz, pedir por paz, pedir por paz. Eu não sabia por onde começar, sabe como? E aí uma amiga que havia trabalhado comigo nos eventos, já tinha se transformado numa terapeuta, ela fazia o Theta Healing. Eu já tinha até recebido uma sessão de Theta Healing, mas na época eu estava tão desnorteada que para mim não fez diferença nenhuma. Hoje eu reconheço a eficácia para algumas questões. E aí, de repente, ela começou a postar não sei o que de barras, de barras, de barras. E toda vez que eu abria as minhas redes sociais para trabalhar, tava lá aquele negócio de barras. E disse, meu Deus, o que essa guria tá aprontando, né? Aí eu perguntei e ela disse, eu não vou poder te explicar porque é muito complexo, mas eu vou te dar uma sessão. E eu, sei lá o que que é, mas tô recebendo porque eu tô mal mesmo. Então o que vier é lucro, né? E aí eu fui receber a sessão e eu me senti muito bem, assim, uma sensação de aperto no peito que eu tinha dissipou completamente naquela sessão. Eu saí assim meio cabeça vazia, sabe como? Eu não estava pensando em problema nenhum. Eu estava eu tava tranquila, como há muito tempo eu não me sentia. E aí eu disse, olha, eu não sei o que tu fez, mas eu quero mais disso porque eu me senti melhor. E aí eu ia lá uma vez por semana, eu nunca perguntei para ela o que que era isso. Eu nunca quis saber de onde que veio, nada. Simplesmente eu me sentia melhor e eu ia lá e ela tocava os pontos na minha cabeça e eu saía de lá. Percebe que não tinha essa especulação toda, percebe? Uhum. Simplesmente eu estava disposta a receber. E foi o que aconteceu. Depois disso, eu continuei recebendo uma vez por semana. E um belo dia eu ouvi uma colega que trabalhava comigo olhar para mim, colega de sala, de escritório, e disse, escuta, tu tá tomando algum calmante, tá fumando maconha, tu tá fazendo alguma coisa? Porque tu tá muito tranquila, cara. Aí eu, opa, porque realmente eu não era uma pessoa tranquila, eu era uma pessoa extremamente estressada, tá? Eu era estressada e eu estressava quem estava perto de mim. Por quê? Porque eu estava sempre tentando me defender, tá? Uhum. Tem gente que entrou aí que me conheceu antes de tudo isso, vai poder confirmar o que eu estou dizendo, tá? Eu era extremamente estressada e estressante, eu estressava os outros também. E quando essa menina falou isso pra mim, eu disse, uau! Eu fiquei assim me perguntando e aquele silêncio interno que eu não sentia, aquela paz que eu estava pedindo, eu estava vivenciando. Eu estava num estado de paz interna.
Então, automaticamente, eu já não gritava mais, eu já não falava mais o tempo todo. Eu estava fazendo as minhas coisas de um espaço, Eu tinha um espaço dentro de mim, tá? Essa foi a primeira coisa. Uns meses depois de receber, essa pessoa que me aplicava, minha vida mudou, estou indo embora para o Rio. Se você quiser continuar com as barras, você vai precisar fazer o curso, porque não tem quem faz isso aqui. Só eu. E eu vou dar curso semana que vem, aí se tu quiser. E eu, como assim? Como assim? Eu não quero fazer o curso disso. Para que eu vou querer fazer esse curso? Pois eu trabalhava com eventos, para que eu ia usar isso? Na minha cabeça, né? No meu ponto de vista limitado, de que ou eu trabalharia com eventos, ou eu trabalharia numa loja, porque Balneário Camboriú é assim mesmo. Uhum. Interessante meu ponto de vista sobre as Uhum. possibilidades, né? E aí eu disse, cara, mas eu nem. Como é que eu vou fazer o que essa guria faz em mim? Né? Não sou capaz. Tinha aí embaixo do tapete. E aí ela seguiu, ela não desistiu de mim. Olha, faz o Glória. curso, você pode se auto-aplicar, você consegue, mas eu não quero me auto-aplicar, eu quero que alguém me aplique. Ela disse, pois é, mas é o que tem para hoje, assim. Você que sabe, né? Mas como seria você ter a ferramenta para criar a realidade que você gostaria de criar? E aí aquilo me deu um tum, tá bom, eu vou fazer. Eu fiz o curso, não entendi bulhufas naquele dia. Foi muito cansativo para mim, eu tive um sono infernal que eu não conseguia parar com o olho aberto. Ela disse até para eu dormir que a energia ia continuar se permeando ali. Eu disse, cara, olha Gente. isso! R$ 1.000 jogado fora, pensei, né? Saí do curso na hora de receber, né? Porque no curso tem a prática. Então, na hora de receber, eu amei. Meu corpo já conhecia aquilo, recebi. Na hora de aplicar, eu me senti um peixe fora d'água, porque eu não entendia o que estava acontecendo ali, né? E eu também não estava disposta a entender naquele momento. Então, eu fiz o curso por fazer. Peguei o materialzinho junto com a apostila, o certificado, guardei numa gaveta e segui validando a minha vida através do peso e da dificuldade. Tudo bem, a minha amiga foi embora e eu fiquei sem receber barras com aquele material muito louco na mão. Não usei o material para nada, mas a energia seguiu se movendo. Passei uma temporada trabalhando igual uma louca, porque antes de pandemia, Balneário Camboriú uma loucura, né? De eventos e casa noturna e não sei o quê. Quando acaba, ela me liga, lá para depois de carnaval, assim. E aí, como é que você tá? Já tá atendendo pessoas? E eu, cara, você tá louca? Eu não tenho tempo para isso, eu disse para ela. Aí ela disse assim, ó, olha o poder da pergunta. Até quando você vai ficar contando mentiras para si mesma de que você não é capaz de mudar a sua realidade se você escolher? Até quando você vai ficar esperando que alguém te salve? Ai, que E tapa na aquilo cara. foi um tapa na minha cara. E a energia se movimentou. Ela disse: faz o Uau, que calor. seguinte. Aham. Ela disse: faz o seguinte, pega a apostila e vai ler. Depois de amanhã eu te ligo para saber como é que tu tá. Guria do céu. Sabe o livro do Harry Potter, assim, que tu abre e sai aquela mágica? Foi tipo isso. Quando eu abri a apostila para ler, eu me perguntei, cara, onde é que eu estava nesse dia? Porque tudo que estava ali para mim era a primeira vez que eu estava lendo. E fez tanto sentido para mim naquele momento, tudo aquilo que estava ali. E aí eu comecei a fazer perguntas. Então foi a primeira ferramenta que eu comecei a usar, foram as perguntas. Como pode melhorar isso? O que mais é possível aqui que eu não estou percebendo? O universo me mostra quanta mágica eu posso criar hoje. Que escolhas eu não estou me permitindo escolher, tá? Comecei a fazer pergunta básica, porque não tem pergunta certa e pergunta errada. Tem você fazendo perguntas para acessar lugares que você não acessa porque você nunca faz uma pergunta. Você sempre tem uma resposta. Não é verdade? Pode ser literalmente qualquer pergunta, tipo, nossa, eu não tô me sentindo bem hoje, eu tô com uma sensação estranha, ou eu tô um pouco para baixo.
eu posso me perguntar para o universo, por que que eu tô me sentindo assim? Por que que eu tô com essa sensação? O que que está acontecendo? Pode ser qualquer pergunta, certo? Na verdade, assim, quando você quer buscar o porquê de alguma coisa, você já está andando em círculos. O porquê, o porquê é Tem que furada. riscar o porquê. Porquê é furada. Quando você começa a buscar o porquê, a tua mente vem trazendo 1000 respostas que ela já conhece e você fica correndo atrás do rabo igual um ratinho, tá? A pergunta é Posso, sobre você. São perguntas sobre. posso, Pode falar. posso substituir por como faço para me sentir melhor hoje? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Tá. Tá? Como pode melhorar isso? Ou o que está certo sobre isso aqui que eu não estou percebendo? Junto com essas perguntas, tá? Acaba vindo a ferramenta de a quem pertence isso, que é também uma pergunta, Uhum. mas é uma ferramenta um pouco diferente, que também foi uma das ferramentas que eu mais usei no início do meu processo. Por quê? Porque eu tinha muita dor no corpo, tá? Eu era a louca dos remédios. Eu andava com um saquinho de remédio igual uma velhinha. Sério. E Torcilax era mato. Olha eu fazendo uma publi Era aqui pro Torcilax. Torcilax era mato. Eu tomava Torcilax como quem toma água. Não façam isso em casa, por favor. Eu comecei a era perguntar. tensão. Muita tensão. Muita coisa acontecendo. E aí eu comecei a usar a ferramenta, então, de a quem pertence isso. Por quê? Porque dentro do Axis a gente entende que 98% dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, sensações são informações que o corpo nos dá, não nos pertencem. É como um rádio. O corpo acessa a informação e nos traz. Como é que o corpo traz informação? Nos impactando ou nos fazendo ter um pensamento acelerado. Já aconteceu de se acordar de manhã, tá ótimo, e de repente, nossa, eu tava tão bem, agora tô com uma dor de cabeça. Já aconteceu? Ou só comigo? Sim. A quem pertence isso? E aí, quando você faz a pergunta, você se conecta com o teu corpo. Aí você faz a pergunta e percebe o teu corpo. Verdade, a quem pertence isso? Devolvo com consciência. Ah, Bia, mas se eu devolver, vou fazer mal porque tá doendo. Não tem nada a ver com fazer mal ou fazer bem. Tem a ver com você comunicando para o seu corpo que você entende que ele tem habilidade de se conectar com o campo e te trazer informação. Recebida a informação, você devolve ela para o campo. Você não precisa ficar tentando lidar com as coisas que não são suas. Por Uhum. isso que quando uma pessoa vem para eu atender, a primeira coisa que eu vou perguntar, se ela tiver um ponto de vista fixo sobre um problema que ela tenha, verdade, a quem pertence isso? Verdade, isso é tudo teu? Porque a gente é tão inteligente, tão potente, tão foda, que tudo que parece com isso a gente pega e bota na conta, vamos dizer assim. Passa no crédito e passa no Sim. débito. Tudo meu, tudo meu. Ai, acabei de terminar com meu namorado, que sofrência. Toda frequência que combina com isso te encontra. Ai, tu fica muito mal. Mas verdade, isso é tudo teu? Era para tanto, tá? Do momento que você começa a devolver com consciência isso, então as coisas começam a ficar mais leves. E daí você lida só com o que é seu. Aí entram os Uhum. processos outros para trabalhar na sua questão. Porque a gente não vai Sim. conseguir liberar o que não é teu. A única coisa que a gente pode fazer com o que não é teu é devolver com consciência. À medida que eu fui fazendo isso, Elisa, o meu corpo simplesmente parou de doer. Inacreditavelmente, como num passe de mágicas. Eu não tomo mais remédio. Se eu precisar tomar um remédio, é assim, só porque realmente é o que o meu corpo precisa no momento. Porque antes eu vou perguntar a quem pertence isso, vou devolver com consciência. Quantas vezes? 1 milhão de vezes, talvez. Se você precisar repetir esse processo o tempo todo, faça isso. Você nunca fez antes. É melhor do que tomar remédio o tempo todo, não é verdade? E aí você lida Com com o que é certeza. teu. Aí, não, realmente eu tô com uma infecção, vou precisar tomar. Aí vai, toma um remédio. Mas é sobre isso, é sobre você usar a ferramenta. A ferramenta é um negócio que é feito para usar. Se você não usar, ela Sim. não surte efeito. Ai, mas eu fiz uma vez. Deve fazer.
né? Não pode esquecer. E sobre eu acho que é uma ferramenta muito poderosa para relacionamentos, para as relações do nosso dia a dia, mas eu sinceramente ainda não consegui aplicar, tá? Eu tenho uma dificuldade, que é o interessante ponto de vista. Então, a pessoa às vezes está ali te falando algo ou agindo de uma forma que tu não concorda, que tu não gosta, e tu tem que olhar para ela assim e pensar que interessante ponto de vista e não falar nada, não pode brigar com ninguém. Não pode, senão eu vou brotar na sua frente e vou dizer o que é isso? Não Ai, ai. existe, não existe, não pode, tá? Quando a gente vai para o processo de consciência, imagina uma criança que começa a engatinhar e começa a caminhar. Quantas vezes essa criança cai, levanta, cai, levanta, até que um belo dia ela simplesmente vai sair andando e as coisas vão naturalmente acontecendo, tá? O interessante ponto de vista é sobre você reconhecer o seu interessante ponto de vista sobre aquela situação. Porque se você acha que o interessante ponto de vista é o do outro, então, verdade, você está usando a ferramenta como uma ferramenta de consciência ou como uma ferramenta de estupidez. É o interessante ponto de vista Que às eu vezes tenho. aquelas. Que Pois eu é, tenho. mas é porque que eu tenho em relação ao que aquela situação despertou em mim. Isso, exatamente. Exatamente. Ai, tô com ódio dessa fala do meu namorado aqui. Que interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. O dele você não vai mudar, talvez. Ferramenta de Tá. consciência não é sobre o outro. Ferramenta de consciência é sobre você. É sobre o que a gente faz com o que a gente sente. O que a gente faz com o que a gente sabe. O que a gente faz com o que a gente percebe. E aí você faz uma escolha. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Mas eu sei que isso aqui não vai funcionar para mim, então que outras escolhas eu posso fazer agora? Bia, só um minutinho. Tá. Oi, a mãe deu uma saidinha. Dio tá Aham. aqui. Tereza, toma O café. Ananda entrou. Beijo, querido. Carmen, minha preta linda, amada, te amo. Que bom que tu tá gostando. Pessoal que entrou aí, gratidão. Espero que vocês estejam aproveitando. Se quiserem perguntar algo, põe na caixinha aí, que daqui a pouco a gente responde. Vamos lá, pode continuar, Bia. Então, a ferramenta de consciência é sobre você, sabe? Eu também. Quando eu comecei a ler aquela apostila de novo, né? Que eu peguei a caixinha de ferramentas e abri, eu disse, agora ninguém pode me parar mais. Mas aí eu saí igual uma metralhadora louca, né? Disparando, que interessante ponto de vista para todo mundo. E aí, que estupidez a minha! Uau! Como assim? Eu estou usando uma ferramenta de expansão de consciência para criar mais tensão, criar mais problema, para criar mais separação. Porque é a mesma coisa que eu chegar para minha. Eu cheguei para minha mãe algumas vezes, nossa, que interessante seu ponto de vista. Percebe a energia disso? Por isso que eu te falo que eu não consegui usar, porque, cara, Porque tu vai você criar está mais problema. tentando convencer o outro, né? Então, assim, pra mim, acabou, eu digo, não, isso daí é inútil. Se eu falar um troço desse, vai dar merda. Então, eu não tô conseguindo usar esse negócio. Exatamente. Não é sobre você tentar convencer o outro de que o ponto de vista dele está errado. Não, é sobre você olhar para o seu ponto de vista sobre isso. O que que eu faço com o que eu estou percebendo? Se aquilo te toca profundamente, de uma forma, talvez tu vai ter que olhar, mas talvez tu não está disposta a lidar com aquilo. E aí tu pega e escolhe outra coisa. Escolhe Uhum. sair daquela discussão para tomar um café. Ou escolhe sair daquela relação. Ou escolhe brincar com o teu parceiro. Tipo, opa, vamos se divertir aqui, dar uma dançadinha. Sabe assim? É a sua escolha a partir dessa consciência. Uau, tô com muita raiva disso aqui. Interessante o meu ponto de vista sobre isso. O que que eu faço com isso? Ó a Uhum. pergunta de novo, né? O que que eu faço com isso? Que escolhas eu posso fazer que vão criar mais facilidade para mim
Para mim, é sempre sobre você. A gente não, a expansão de consciência, o estar consciente, estar presente, é sobre você fazer escolhas que vão facilitar o teu cotidiano. Você não vai mudar o outro. O outro muda quando ele escolhe mudar. E aí que entra a questão das relações, né? Que a gente tem abordado tanto aqui, de, ai, Bia, eu tô num relacionamento, então eu quero receber barras para ver se o meu parceiro muda. Talvez ele não vai mudar. Talvez você precise escolher diferente, sabe? A maior questão das relações é quando você entra numa relação já pensando, pô, isso aqui eu já vou arrastar a cadeira aqui porque eu quero que essa pessoa mude isso. Cara, não faça isso. Não faça isso. Vai ficar pesado para você e vai ficar pesado para outra pessoa. E aí, talvez, tem gente que passa a vida inteira tentando consertar uma relação que não funciona daquela forma. Talvez vocês possam ser amigos, talvez vocês possam ser parceiros de sexo, talvez vocês não queiram nunca mais se olhar na cara, mas não tenta mudar o outro. Porque mudar o outro é impossível. Talvez tem gente que tem a ilusão de que agora eu vou fazer isso, que daí, sabe assim, querendo ter uma atitude para ter um resultado. Vai funcionar? Verdade, vai funcionar? Era muito melhor ter o resultado sem ter que agir, né? Que isso fosse natural. Se fosse Como para pode funcionar, melhorar seria isso? assim. Mas verdade, estar consciente é sobre você entrar numa relação já querendo mudar outra pessoa? Não. Que você sabe sobre Mas isso? olha, nada. Joguei Mas a olha, pergunta como para a gente, ti. Passei a bola. a gente tem essa tendência, sei lá por quê, tu tem mais experiência sobre isso, de estar sempre querendo, né? Desde do nosso ambiente familiar, no trabalho, nos relacionamentos amorosos, sempre querendo que o outro faça de um jeito que eu acho que deve ser, que eu acho que é certo, porque isso é humano, isso está em nós e não tem como tirar isso da gente. Tem como tirar isso estando consciente, né? Porque assim, esse é um implante Sobre mim. Exatamente, é um implante de controle. A gente opera muito através do controle das coisas, como se a gente pudesse controlar alguma coisa, né? Na verdade, a gente não tem controle sobre nada. A vida acontece da maneira que acontece. E as pessoas com as quais a gente se conecta tem a ver com a nossa vibração, tá? Então, se você está vibrando e atraindo parceiros que não combinam com a vida que você gostaria de criar numa relação, então, verdade, o que você está vibrando? Que escolhas você tem feito e o que você está vibrando? Se você vibra de um lugar de controle, onde você quer mudar o outro, talvez você vai atrair parceiros que também queiram te mudar. E aí vai ser um embate, você vai ficar brigando o resto da vida. Tem Pode uma falar. pergunta, mas aí quando tu entra sem controle, tu entra pra surfar na relação, tipo, seja como você quiser, meu parceiro, minha parceira, e mesmo assim não dá certo. Como é que se explica isso? O que é não dar certo? Qual é o ponto de vista fixo que você tem sobre o que é certo e o que é errado? Boa pergunta, Polaridade. faz sentido. Polaridade. É sobre você se fazer perguntas. Qual é o ponto de vista tão fixo que eu tenho sobre me relacionar com alguém que me impede de criar uma relação mais divertida, mais leve, ou de atrair parceiros que tenham a mesma vibe que eu? Porque, cara, na verdade a gente sabe quando as coisas não vão funcionar. A gente só não quer reconhecer. A gente está operando da finitude. Porque quando você sabe, quando você está atenta, quando você está consciente, quando você tem essas ferramentas e você usa elas, então você vai olhar para isso e vai dizer: uau, o que eu estou querendo criar aqui? O que é não dar certo? Às vezes, você sair de uma relação é a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida. A menos que você tenha um ponto de vista de que você é obrigada a ter uma relação nessa realidade, porque senão acabou o mundo. Percebe? Claro. Então, assim, o que é isso para você? Tá? Eu sempre vou devolver a pergunta.
sempre, porque é sobre você se perguntar, para acessar essa consciência em você. Por exemplo, eu tenho Beleza. valores que são importantes para mim numa relação. Liberdade, fidelidade, ou, por exemplo, sei lá, são muitas coisas que para mim compõem uma relação. Mas talvez não faça sentido para um parceiro a liberdade e a fidelidade, porque ele tem outro ponto de vista sobre isso. Então, assim, conversar com seu parceiro é importante, mas conversar consigo mesmo é mais importante ainda. Saber o que é isso para você. Tá? O Uhum. que é isso para você? E aí que entram essas ferramentas que a gente ensina no curso de barras e no próximo curso online que daqui a pouco a gente vai estar lançando, porque você caiu de paraquedas na minha vida e vai me ajudar a botar isso para o mundo, que é justamente sobre se perguntar. E não é sobre tentar mudar o outro com um interessante ponto de vista, mas uau, que interessante esse ponto de vista que eu tenho sobre essa relação. O que não está funcionando aqui para mim? O que funciona para mim nessa relação? O que é divertido aqui para mim e o que não é divertido? Se eu converso com meu parceiro, ele pode me acolher ou não. Se eu digo para ele, olha, esse lugar aqui ele é um pouco complicado para mim. Como seria se a gente operasse a partir de mais flexibilidade ou mais sei lá o quê? E aí você joga para ele. Ele te devolve com um não. Você não tem que brigar com ele. Talvez você possa escolher outra coisa. É Percebe uma que coisa não que a é gente sobre conversou. convencer o outro é muito chato. Se você Sim, está tentando exato. convencer o seu parceiro de alguma coisa, para. A pessoa ela só acolhe aquilo que ela está afim naquele momento. E talvez você não queira passar a sua vida inteira tentando convencer que você está certo e ele está errado, que você está certo e que ele está errado, que ele devia isso e que você não está disposta. Percebe? É muito cansativo. Sim, sim. Então, E sobre essa questão de a gente querer mudar ou às vezes ficar pensando sobre algo, ou pensando como resolver alguma coisa, ou como mudar aquela pessoa, ou como melhorar a relação, a gente conversou muito no curso que a gente fez da última vez contigo sobre o fato de que o que você tem é uma escolha. Então, a partir do momento que você percebe que não funciona, seja por qualquer motivo que for, o que tu precisa fazer é escolher. Eu fiquei, olha, dias e dias com isso na cabeça. Quando eu me pegava pensando sobre algo, eu pensava, não, você não precisa pensar, você não tem que pensar. Tu tem que escolher. Se tu não vai escolher hoje, se hoje tudo tu não tá bem. pronta, se hoje não é o dia, tudo bem. Mas não pense sobre isso, não se desgaste com isso. Porque a única ferramenta que tu tem para mudar qualquer coisa é a escolha. Muito legal tu abordar isso, porque, assim, quando a gente fala, vai ter um curso com ferramentas de consciência, blá, 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 olha eu, né? Eu boicotando meu próprio curso, mas não é sobre isso. É sobre você saber que não existe nenhuma ferramenta, tá? Não existe nenhuma ferramenta se você não estiver disposto a escolher. E escolher é sobre você fazer um movimento, você mudar a sua atitude, o seu olhar, o seu ponto de vista, qualquer coisa que não esteja funcionando para você através da sua escolha. Não adianta a pessoa pegar a minha caixa de ferramentas do Access e dizer, Bia, mas isso não está funcionando. Pô, mas você está escolhendo. Você está escolhendo? Eu estou escolhendo, mas eu queria que o meu parceiro mudasse. Cara, talvez ele não vá mudar nunca. E você escolhe o quê, meu amor? Você vai ficar aí tentando. Uma pessoa tenta vestir uma meia ou ela coloca meia ou não coloca meia? Não tem tentar. Quando você opera Claro. a partir da consciência, você precisa fazer escolhas. Às vezes são escolhas que demandam tempo, que demandam atenção, que vão te demandar uma energia, que vão gerar uma intensidade no teu corpo. Talvez o teu corpo vai contrair, porque quando você faz uma escolha, você muda a energia das coisas, e isso tem muita intensidade energética. Pode dar um comichão, pode dar um calorão, pode dar náusea, porque você está fazendo um movimento de escolher diferente, está rompendo um padrão. Romper um padrão pode ser muito desconfortável.
Isso não quer dizer que não seja possível. Se você usar as ferramentas, isso é possível, mas a maior ferramenta de todas, sem sombra de dúvida, falo com propriedade, é a escolha. Se você não está disposto a escolher, pode ir embora. Nada A vai mudar, louca. né? Exatamente. A mudança requer escolha. Escolha pode demandar energia, que nem ontem eu disse, vai receber barras. Você fez uma escolha muito importante. Você correu, fez barras e aliviou o teu corpo, tá? Então aí que entram as ferramentas, a partir de uma escolha, tá? A partir de uma escolha. Pode ser difícil, não estou dizendo que não. Para isso existem Sim. vários tipos de ferramentas, vários tipos de atendimentos, várias pessoas dispostas a contribuir nos processos de mudança das pessoas que estão escolhendo mudança, elevar a frequência, enfim. Mas a escolha. Essa é a maior ferramenta de transformação e de consciência que existe. Né? E sobre a ferramenta que a gente costuma também aprender lá no curso, que é a ferramenta leve ou pesado. Como é que funciona? Leve ou pesado é depois que você devolve com consciência. Se ficar pesado ainda, tá? Você vai perguntar para o seu. Quando você precisa fazer um movimento de qualquer coisa na tua vida, você pode usar isso até para se divertir com o seu corpo, tá? É uma ferramenta para você se conectar mais com o seu corpo, para você perceber o que funciona para o seu corpo ou não. Os nossos corpos, queridos, maravilhosos, são extremamente julgados nessa realidade. Existe uma indústria arquimilionária, bilionária, que movimenta muita grana através do auto-julgamento dos nossos corpos. Talvez essa live caia depois disso que eu falei, mas tudo bem. Né? Existe aí umas coisas acontecendo estresse. Mas enfim, vamos lá. Então, nossos corpos são extremamente bombardeados de julgamento o tempo inteiro e a gente opera a partir desse lugar com o corpo. Essa é uma ferramenta para você começar a perceber o que vai funcionar para o seu corpo. Então, você vai perguntar, corpo, verdade? Isso aqui, essa roupa que eu vou vestir, é leve ou é pesado para você? Aí a gente faz aquela brincadeira no curso. Como é que eu sei o que é leve e o que é pesado, Bia? Dá para você brincar com sabores, tá? Quando você vai comer algo que você ama comer, ui, minha boca já enche de água. Aquele morango com ganache de chocolate, que eu amo. Aí a boca encheu de água. E imediatamente, se você fechar os seus olhos e visualizar, ó, o corpo expande, você já sorri para aquilo e você não está fazendo isso de propósito, não passou pela mente. O seu corpo faz isso. Então, tudo que parece com isso, quando você vai fazer uma escolha, é um sim para o seu corpo. Quando você se conecta aí com algo que você não come, não comeria, ou que você não beberia, porque você tem nojo. Por exemplo, eu jamais comeria uma barata. E aí o meu corpo já, olha aí, é automático. É como se o corpo dissesse, não faça isso não é divertido para mim, não é leve, tá? Tudo que parece com isso, você pode tomar como um não. Nem sempre vai ser tão claro, porque a gente nunca faz isso, ou a maioria das pessoas não faz isso. Nunca perguntou para o corpo se ele queria vestir aquela roupa. Nunca perguntou para o corpo a quantidade que o corpo queria comer. Simplesmente entulhou o corpo e foi embora. Aí passa mal, problema de estômago, enfim. Todas as coisas que podem acontecer quando você excede. Já aconteceu de você comprar uma roupa que você amou, que você olhou, ai, que linda essa roupa. Você vestiu, não ficou muito boa, não, mas eu vou mandar arrumar. E aí você manda arrumar e a roupa nunca, nunca, nunca foi confortável para o seu corpo. Porque o seu corpo não deseja aquilo. E não é sobre você ter um ponto de vista fixo, mas por quê? Não, porque não importa. O corpo sabe o que funciona para si, tá? Então, assim, um convite para quem passou aqui, para quem está passando aqui, para quem está chegando agora, perguntem pro corpinho lindo de vocês. Corpo, isso aqui vai criar mais ou menos possibilidades para mim. Isso aqui é leve ou é pesado? Parece mais com o ganache lá da Bia ou com a barata que ela não queria comer. Percebe?
E aí você vai brincando disso. Quando você precisar escolher algo, eu acho que tudo é importante, tudo que tem a ver com o corpo é importante. E à medida que você vai exercitando isso, isso vai ficando mais claro e você pode fazer escolhas a partir dessa consciência corporal, que não é esse lugar que passa pelo nosso mental. O nosso mental nos engana o tempo todo. Se não enganasse, a gente não estava aí tentando lidar com todas essas coisas. Agora, se você perguntar para o seu corpo, ele vai te trazer uma informação. E essa informação é o que funciona para ele. Uma vez que nós animamos nossos corpos nessa realidade para que as coisas funcionem, para que a gente possa transitar no planeta, como seria a gente poder contribuir com o nosso corpo também? Veja, não é sobre você passar 5 horas numa academia para ter um corpão sarado, porque você se cuida. É sobre você elevar o seu corpo a um nível de prazer tão gostoso que a vida volta a ter sentido, que a vida volta a fazer sentido. Porque se não é pelo prazer das coisas, então por que a gente teria um corpo tão consciente? Não é verdade? Faz sentido isso que eu estou falando? Deu uma viajada muito grande. Sim. Total sentido. Às vezes eu falo sem parar, Olha, me corta. não, estamos aqui para conversar. Até acho que nós vamos estender um pouquinho. Vamos ver se rende mais que 1 hora. Vamos né? falando. Vamos conversar mais um Que pouquinho. o corpo tá leve, vamos embora. Tá, e escuta, eu anotei aqui que eu queria te perguntar um pouquinho sobre se existem pontos, né, como tu já até comentou, existem pontos específicos, então, para a gente correr barras que tem a ver com relacionamentos, por exemplo, corpo, sexualidade, criando conexões, eu acho bem interessante, né, e comunicação também. Então, fala um pouquinho desses pontos aí específicos. Na verdade, do meu ponto de vista, todos os pontos praticamente têm a ver com a gente se relacionar. Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando de um relacionamento só amoroso com um par. Relacionar-se faz parte do que a gente é. Não é verdade? Então, todos os pontos estão relacionados a esse tipo de consciência também. Quando a gente fala de criatividade ou de criando conexões e criando formas de vida, que é um dos pontos, criando formas de vida de um relacionamento, por exemplo. Porque para você criar a forma de vida de um relacionamento, demanda tempo, demanda atenção, demanda energia, demanda consciência e todas essas coisas que a gente demanda para criar qualquer coisa. Quando você vai criar a vida de um curso, isso vai demandar que você esteja consciente. Quando você vai criar uma forma de vida de se relacionar com o seu corpo, isso vai demandar atenção. E talvez você tenha um ponto de vista fixo sobre o que é isso, que pode ser liberado numa sessão de barras, se o corpo desejar, tá? Então, sim, as barras elas vão contribuir muito para as relações, porque barra também tem a ver com o seu corpo aprender a receber de novo. Por que o nosso corpo não recebe tanto? Porque a gente tem pontos de vista de como as coisas têm que ser. Então, quando você recebe uma sessão de barras, se a pessoa disser, vou correr só essa barra aqui para você. Cara, corre todas, então, rapidinho, ativa tudo. Porque é sobre você não ter um julgamento de qual barra vai ser a melhor barra da sua vida. É sobre você deixar o corpo escolher. É o corpo que escolhe. E aí, essa consciência corporal que a gente acabou de falar tem tudo a ver com isso. Quando você se permite receber uma sessão de barras, você está dizendo para o corpo, olha, querido, dessa vez eu vou deixar você escolher, porque toda vez sou eu que escolho com a minha mente maluca. Então agora eu vou deitar aqui, vou dar uma bela dormidinha enquanto você libera o que você quiser liberar. Barras é sobre isso, é sobre você não ter controle. Agora tu falou um negócio bem interessante, que eu já até fiz um vídeo no Instagram sobre isso, o como a gente pode, de certa forma, prejudicar os nossos relacionamentos porque a gente não sabe receber. Né? Eu vejo muitas pessoas operando nesse ponto de vista de não saber receber, de não querer receber, e isso tem muito a ver também com a crença do não merecimento, né? De que a gente nunca foi ensinado a receber, a gente foi só ensinado a dar. E quando eu fiz as minhas primeiras sessões de barras com a Z,
uma das coisas que ela disse que mais me impactou. Ela disse, Elisa, a gente não foi ensinada a se colocar em primeiro lugar. Logo, a gente não sabe receber. E aí está a raiz de muitos problemas que a gente vive, inclusive nos relacionamentos. Culturalmente, nós, principalmente nós mulheres, né, fomos ensinadas só sempre a dar e se doar e se sacrificar. E quando acontece uma atitude, uma ação, um movimento de alguém de te dar algo, você ainda não sabe receber. Devolve. Devolve sem consciência. Exatamente. A gente não sabe receber. A gente não sabe porque nunca nos foi dito, né, que a gente poderia pedir, por exemplo. Tem algo muito interessante nas relações que a pessoa entra achando que o outro tem que adivinhar o que está se passando, né? Pessoa querida, tem que ter uma bolinha de cristal para poder se relacionar com você. E daí ela tem que adivinhar todos os seus anseios, tudo que funciona para você, que nem você não sabe. Porque você nunca se perguntou, porque você nunca se permitiu, você nem não vai receber, porque você não reconhece essa frequência. Você não sabe o que é isso. Então, o não receber está diretamente ligado à inconsciência que você tem do que funciona para você. Percebe? É muito além de só, não recebo porque tem que ser do meu jeito. Não. É porque você não sabe qual é o seu jeito. Você não tem ideia do que é isso, porque você nunca se perguntou o que funcionava. A maioria das relações, ela é criada a partir de um conjunto de pontos de vista de como tem que ser uma relação, o que tem que ser isso. Não, porque se tu tá te relacionando, tu não pode usar esse tipo de roupa. Porque se tu tá te relacionando, tu não pode olhar para aquela mulher. Porque, percebe? E tudo bem, mas o que mais é que funciona para você que você não sabe? Porque a gente sabe muito bem o que não funciona, né? A gente tem muitos pontos de vista. Não, isso aqui não funciona para mim, isso aqui não dá certo para mim. Não, desse jeito não vai funcionar. Mas então, o que é isso que vai funcionar? E as pessoas não têm uma resposta para isso. Então, assim, quem passou aqui, ou quem passou e vai compartilhar isso com alguém, por favor, perguntem-se o que funciona para mim, o que me nutre, o que me faz feliz. O que quando eu era criança fazia eu me divertir demais, que fazia eu rir demais, que fazia eu dançar demais, que eu posso concretizar isso, trazer isso para um relacionamento para que isso seja extremamente nutritivo, para que o nível de prazer não seja só 5 minutos de sexo, e sim o tempo todo de prazer. É sobre você estar consciente do que funciona, porque você pergunta para o seu corpo. E aí você está ensinando ele a receber de novo, porque você está fazendo isso. Quando você usa essas ferramentas, você está ensinando o seu corpo a receber de novo. E quando você recebe uma sessão de barras, você está dizendo para o corpo, olha, você vai poder escolher agora. E aí o corpo vai trazer a frequência que combina, e não o que não funciona. Claro que você atrai o que não funciona porque você só sabe sobre isso. É frequência, não é sobre o que você pensa sobre isso. É sobre a frequência que você emite com os seus pensamentos, sentimentos e emoções. É muito doido isso, né? Pior é quando tu começa a tentar controlar até isso, que eu estou pensando, que eu estou sentindo, que eu estou emanando e que está trazendo esse tipo de coisa para minha vida. Então, mas aí é um processo bem mental, né? Se você está com o pensamento acelerado sobre isso, a quem pertence isso? Tanta gente pensando sobre isso, que você está se conectando com tudo isso e está ficando grande, 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 e você não controla mais os seus pensamentos, porque não são seus. Então devolve. Devolve com consciência, usa essa ferramenta, pratica ela. Então, você quer usar um mantra? Usa isso. Porque aí já é meio caminho andado para você lidar apenas com o que você precisa lidar, que é seu. E aí se conhecer, né? Se conhecer. Porque se você não se conhece, como que o outro vai poder te entregar alguma coisa?
criatura divina. Esses dias eu estava pesquisando sobre crenças comuns às mulheres, e aí eu acabei percebendo que a gente entra muito num relacionamento querendo que o outro nos faça feliz. E querendo fazer o outro feliz. Tá, tudo bem, muito, muito bonito isso. Mas aí eu pensei o seguinte: se alguém chegasse em mim e me perguntasse, então tá, eu quero te fazer feliz, o que te faz feliz? A pessoa não vai saber. Exatamente. É exatamente sobre isso. É isso Olha, aí. daí aquela frequência magnânima do boy que você quer criar na sua vida passa ali na sua frente e você nem enxerga. Porque você não sabe o que é isso. Você não tem a menor ideia do que é. Como é que você vai se conectar com essa pessoa que você deseja? Se você nem sabe o que é essa frequência, vai passar na sua porta e você vai, ó, fazer cara de paisagem. Porque você não sabe. Você sabe o que não funciona para você. É. E aí tudo isso. Sabe o É que você importante não quer? saber. É importante saber o que você não quer, mas isso aí já foi como você operou a vida inteira e não funcionou. Realmente, Uhum. eu sei o que não funciona e tudo que não funciona me encontra. Então você precisa começar a investigar o que funciona. Aí vai entrar todas essas ferramentas que a gente tem para entregar no curso de barras e no curso online. Você vai se fazer perguntas. Você vai devolver o que não funciona. Você vai devolver essa loucura de pensamento, sentimento e emoção que não é seu. Que você está se conectando e maximizando o que você pensa, porque você se conecta com o subconsciente coletivo inteirinho que está vibrando essa mesma coisa. E aí fica muito pesado. Você não consegue andar. Você não consegue ir adiante. Você vai Uhum. fazer perguntas. Você vai fazer o podpoc. Podpoc é segredinho, hein? Isso aí a gente conta no curso, mas é uma ferramenta para liberar todas Poderosa. essas coisas com as quais você não sabe lidar, que ainda são suas. E aí você usa essa ferramenta para ir liberando essa frequência verbalmente, se você não tem alguém para te aplicar barras, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, Tá, e agora só autoconhecimento, é bem o pra que a Zê falou ali. tá. Pra gente encerrar, eu quero que tu comente um pouquinho. Eu não sei nada, cai daqui a pouco, então já vamos se organizar já Gente, para ir para os finais. se cair, beijo para todo mundo. A gente vai seguir até cair, tá bom? Olha só, tem uma frase que ontem, inclusive, eu lembrei e coloquei num post-it lá no meu quarto para eu ficar olhando para ela o dia inteiro, por causa desse pensamento acelerado. E é uma frase assim, ó, ela é muito. Ela é um tapa na tua cara também. Eu acho que todo mundo tinha que saber disso. Que é aquela frase que a gente aprende no curso, que é: se você está pensando, você está fedendo. Explica para nós. Então, a frase por si já é autoexplicativa, né? Porque de pensar, se a gente pensando, pudesse resolver todas essas questões, então a gente nem estaria aqui falando sobre isso e nem precisaria esse monte de ferramenta aí para poder criar mais facilidade, porque através do pensamento a gente poderia resolver tudo isso. Só que o que acontece? Por que quando você está pensando você está fedendo? Porque o pensamento tem a ver com todas as coisas que você já vivenciou. Seu cérebro armazena essas pastas de memórias e sentimentos e gatilhos e blá blá blá, e fica tudo ali. Então, quando você quer lidar com algo a partir do pensamento, você vai fuçar nessas pastas, você não vai criar outras possibilidades. Você vai dar um passo dentro desse teu contexto, você não vai expandir. Você pode até resolver algumas questões através de pensar, mas geralmente pensar é muito cansativo. Quando você tenta Uhum. resolver um problema pensando nele, cara, geralmente você não vai a lugar algum. Você simplesmente fica paralisado, cansado, estressado, esgotado mentalmente, porque pensar demais cansa, tá? Então, o convite nosso aqui é que você possa criar um espaço a nível cerebral. Exatamente sobre isso que vem a ser as barras também.
tá? Existe até um estudo particular feito por um neurocientista, Dr. Jeffrey. Ele fez por conta esse estudo com eletrodos e colocou lá, antes de uma sessão de barras e depois, o que acontece no nosso cérebro. O que acontece é espaço. Espaço. O nosso cérebro é entulhado de coisas com as quais a gente não consegue lidar. Porque não tem como você resolver um problema com outros, né? Quando você cria espaço, você sai daquele lugar e você acessa novas possibilidades. Por isso que se fala tanto em infinitas possibilidades. Sim, porque elas existem e a gente não alcança porque a gente pensa o tempo todo nas possibilidades que a gente já conhece. Tá? Então, sim, por que o Axis diz que quando a gente está pensando, a gente está fedendo? Porque é sobre mexer na merda. É sobre isso. Desculpem a palavra, às vezes sai uma coisinha assim, mas esta sou eu, né? Então é isso. Você fica ali mexendo no lixo. Tá tão quentinho aqui, deixa eu ficar aqui. Não, se eu mexer bem nesse lixo, eu vou achar uma coisa aqui para resolver minha vida. Verdade? Como seria você poder acessar novas possibilidades? Né? Tem estudos que falam sobre isso. A própria meditação faz isso com o cérebro, né? As pessoas que meditam sabem que quando elas meditam, elas conseguem acessar lugares que elas não estão enxergando por conta desse entulho de pensamento, tá? Então é por isso que a gente fala, que a gente cita. E na verdade, é muito lindo a gente falar de infinitas possibilidades e que existem, mas vem a história da decisão e da escolha, de que tu tem infinitas possibilidades, mas em algum momento tu vai ter que fazer com que essa possibilidade se torne uma probabilidade, você vai ter que agir e escolher. Se você não então, escolhe... não é só no país da Alice no País das Maravilhas, que infinitas possibilidades, mas tu vai ter que escolher. Isso. De que adianta você acessar possibilidades e não escolher nenhuma? Seguir escolhendo o que você estava escolhendo antes. Pode ser. É só mais uma escolha, né? Quando você não faz nada, isso também é uma escolha e tá tudo certo. Agora, se você realmente quer mudar algo, é preciso que você escolha algo diferente, ou que pelo menos você mude de olhar para aquilo. Quando você muda de olhar, as coisas mudam também. E tem mais a ver com isso, tá? Às vezes a gente... O teu... Tá? Mais sobre isso. Travou um pouquinho. Será que ela caiu? Elisa? Oi. Eu acho que tá tendo... Vou agradecer, altas vibes para vocês, que vocês consigam acessar infinitas possibilidades. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, me chamem, a gente conversa. Elisa, gratíssima pelo nosso encontro. Quanta energia, quanta expansão. Que a gente possa criar muito mais possibilidades ainda para levar para as pessoas. Um beijo para todo mundo que esteve aqui. Se isso impactou você de alguma forma, compartilha com o mundo. Valeu? Beijo. Beijo, obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.